A sinopse. Imagine que você está voltando para casa com seu notebook que acabou de sair da assistência técnica. Você está ali, pensando que precisa arranjar um emprego, mas também ansioso para conversar com seus amigos na internet, ver se chegou alguns e-mails promocionais para comprar jogos com desconto na Steam, ou então apenas dar uma jogadinha online com o pessoal. Porém, na sua frente aparece uma luz verde, quase como um espelho oval. Porém a sua luz não reflete nada, quase como uma parede verde feita de luz. Um fenômeno um tanto curioso. Você jamais vira algo parecido na sua vida? Fica aqui o questionamento. Você faria o teste de atravessar algo por essa luz para ver o que acontece? Saito escolheu testar e colocou justo a sua mão para dentro da luz, porém acabou sendo sugado inteiro para dentro. Estamos agora em um mundo alternativo. A prova disso? As duas luas brilhantes que enfeitam o céu. Louise, uma jovem estudante de magia, evocou o feitiço do familiar, que faz um contrato com algum ser para que esse se torne seu guardião protetor. Do portal de invocação, Saito surge, assustado sem compreender o idioma que está sendo pronunciado pelos estranhos adolescentes que possuem varinhas em suas mãos e uniformes um tanto peculiares. Ele começa a acreditar que fora sequestrado por alguma seita estranha, ou está em algum set de filmagem para algum filme blockbuster de Hollywood, mas logo percebe que o idioma que eles falam não é o inglês. E para completar a confusão do rapaz, Louise sela o contrato do familiar do jeito tradicional, com um beijo na boca de Saito. Como prova do contrato entre os dois, estranhas runas são gravadas à base de um calor extremo na mão de Saito, que a partir de então passa a compreender o idioma, porém logo desmaia devido aos efeitos do contrato, do calor e da tensão do momento. A partir de então, ambos terão que passar a conviverem juntos, e Saito lidar com o fato de que foi invocado em outro mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso capítulo 6 de Introduzindo Light Novels, Zero no Tsukaima, obra também conhecida pelos títulos de The Familiar of Zero, ou O Familiar da Zero. A ambientação. Estamos agora em um mundo alternativo, onde o planeta possui duas luas. Algumas pessoas podem usar magia, e o continente batizado de Halkigenia lembra uma Europa da era medieval, com reis e rainhas no controle do cenário político. Cada país dentro deste mundo lembra um país da Europa do nosso mundo, com suas próprias arquiteturas e diferenças culturais. Vamos comentar rapidamente cada um dos países que conhecemos desse continente. Reino de Tristane, governado pela atual rainha regente Marianne de Tristane. É o país onde Saito é invocado e onde fica localizada a Academia de Magia onde Louise estuda. A arquitetura de suas estruturas lembra a Inglaterra, porém suas terras são parecidas com as dos Países Baixos, possuindo longos campos verdes. Seu país é mais pacífico que os outros e possui um exército pequeno. Um destaque deve ser dado para a Academia de Magia, onde até mesmo os países que fazem fronteira com Tristane costumam enviar seus filhos para estudar lá, como uma das melhores escolas de magia do continente. Tristane faz borda com Albion, Germânia e Gália. E uma curiosidade, o idioma oficial que Saito não compreende na nossa sinopse é de fato o francês do nosso mundo. Albion. Albion é uma ilha, mas não é uma ilha comum como o Japão. Ela é uma ilha flutuante. Em algum momento durante sua longa história, ele se separou do resto do continente e se ergueu ao ar. Isso se deve ao fato de possuir uma abundância de um mineral fictício chamado de Pedra do Vento. No universo de Zero no Tsukaima, tal mineral também é utilizado como combustível para navios que voam, entre outras utilizações criativas para o mineral que armazena energia natural do elemento vento. O país lembra uma Inglaterra mais antiga, tendo inclusive o nome de sua capital como Londinium. Atualmente o país vive em conflito e com uma revolução em curso. Albion é o antigo nome da Inglaterra, e o idioma oficial é o inglês britânico. Gália
O segundo maior país do continente de Halkigenia lembra o país da França. Atualmente é governado pelo rei Joseph de Gália. Faz fronteira com todos os outros países, exceto por Neftis, que não aparece no mapa. Germânia, o maior país do continente e também o mais forte militarmente. É governado pelo atual imperador Albert III. Seu país lembraria mais a Alemanha, embora o seu tamanho seja muito maior do que a Alemanha do nosso mundo. É considerado um país mais bárbaro que o resto dos países ao seu redor, onde as pessoas vão direto ao assunto, sem muita etiqueta e cortesia no diálogo. Romália, um país considerado sagrado, é como se fosse a Itália com o Sagrado Império Romano, onde ele é governado pelo clero, embora seus papas sejam eleitos pelo voto popular. Seu atual governador é Vitório XXII. Neftis. Neftis é a terra natal dos elfos e fica além do deserto a sudeste de Gália e Romália. Lembra o Egito do nosso mundo. Os nobres e os plebeus. Neste mundo, a mecânica entre nobres e plebeus é bem simples. Se você é capaz de fazer magia, você é um nobre. Se não, você é plebeu. Porém, isso não significa que um mago criminoso não possa perder seus títulos de nobreza, ou um plebeu não possa ascender ao status de nobre politicamente sendo nomeado por outro nobre ou através de feitos que beneficiem o seu povo e país, como ser um cavaleiro distinguido em seu serviço militar. Os nobres de Halkigenia possuem também um alto senso de dever e honra. Quanto mais alto seu título de nobreza, mais eles estarão dispostos até mesmo a participar de uma guerra em nome de suas honras pessoais e também de suas casas nobres. A magia na obra. A magia pode ser separada em 5 elementos principais: fogo, terra, vento, água e vácuo. Eles são distribuídos em um diagrama em forma de pentágono. Intencionalmente, a Academia de Magia é separada em 5 torres em forma de pentágono. Odin dizem que em sua fundação, cada torre ensinava apenas um dos elementos. Porém, o elemento do vácuo está perdido há mais de 1000 anos. Assim sendo, a Torre do Vácuo fora transformada em um depósito, e ninguém leciona por lá. Os magos são classificados em 4 ranks, e os ranks afetam não apenas o poder da magia, mas a capacidade de reduzir os custos de vontade sobre o mago que a lançou. Se o mago não possuir vontade suficiente, ele desmaiará ao tentar lançar um feitiço, e o feitiço falhará, o que pode ser fatal no meio de um combate, porém em situações do dia a dia não haveria problemas. A vontade se recuperará ao dormir. Os rankings são: ponto. O básico. Se um feitiço de fogo do rank ponto custa 8 de vontade, o feitiço consumirá esses 8 pontos. Porém, ao mago subir de rank, o custo será cortado pela metade, consumindo apenas 4 de vontade. Linha. O mago que sobe para o nível linha consegue combinar 2 elementos em um feitiço, embora isso lhe custará o dobro de vontade. Se ele decidir usar feitiços do rank ponto, lhe custará metade de vontade. Usando o exemplo do feitiço do fogo do rank ponto, ele poderá lançar 2 desses, pois cada um custará 4 pontos. Triângulo. Consegue combinar 3 elementos em um feitiço, e novamente cortará o custo para lançar os feitiços de nível inferior, fazendo com que o feitiço de fogo do exemplo custe 2 de vontade. Quadrado. Um mago do rank quadrado poderá combinar os 4 elementos, fazendo uso de poderosos feitiços devastadores, porém que só podem ser lançados 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da capacidade de vontade do seu conjurador, e novamente reduzirá o custo dos feitiços dos ranks inferiores pela metade, fazendo ser possível lançar 8 vezes o feitiço do rank ponto que usamos de exemplo do elemento fogo. Pentágono. Teoricamente, se fosse possível lançar um feitiço combinando 5 elementos, esse mago seria do rank pentágono. Porém, o elemento do vácuo está há mais de 6 milênios perdido nos anais da história. Então não houve desenvolvimento desta técnica.
sendo magos do rank quadrado os mais poderosos em Hawkgenia. É importante também dizermos que as magias elementais não são as únicas magias possíveis na obra. Os elfos utilizam uma forma diferente de magia, manipulando as forças da natureza e fazendo contratos com espíritos. Os humanos chamam de magia dos primogênitos, ou magia dos espíritos. Os protagonistas da história: Louise Françoise Leblanc de la Valliere, a protagonista que dá nome à obra. Louise é uma garota nobre de 16 anos, descrita como tendo longos cabelos louros rosa. Como uma aluna do segundo ano da Academia de Magia de Tristem, ela já foi apelidada pelos seus colegas de classe como Louise a Zero, pois cada vez que ela tenta realizar um feitiço, fica claro que, embora ela possua o poder mágico necessário, o único resultado de suas magias são pequenas e devastadoras explosões, dependendo do quanto seus colegas a estiverem provocando, como se a sua vontade aumentasse de intensidade ao ser provocada, causando explosões maiores. E Zero faz alusão a como o primeiro rank é o ponto, mas o fato de nem mesmo alcançá-lo a torna um rank vazio, abaixo do ponto. Hiraga Saito, o outro protagonista, que assim como Louise, também dá nome à obra. Louise é a Zero e o Saito o familiar da Zero. Invocado da Terra moderna para Hawkgenia, ao ter atravessado o espelho oval que fora conjurado em sua frente, Louise se vê obrigada a beijá-lo para selar o contrato de familiar com ele, pois o ritual é considerado sagrado e ela não pode tentar outra vez para invocar outro ser. Sem saída, ela faz a contragosto. Saito passa a ser tratado inicialmente como se fosse um simples cachorro pela menina, enquanto os colegas de Louise o consideram um plebeu, alguém incapaz de usar magia. Saito aos poucos começa a demonstrar a todos ao seu redor que é alguém que merece o respeito dos colegas de Louise, fazendo-a começar a vê-lo com outros olhos e a valorizá-lo melhor. Afinal, agora ele, como familiar dela, a protege de potenciais perigos. Derflinger. Após Saito demonstrar a necessidade de precisar de uma arma, eles encontram uma espada barata de aparência velha e enferrujada em uma loja de armas, mas descobrem que ela é uma espada senciente que é capaz de falar e interagir com as pessoas, formando um vínculo de amizade e parceria com Saito, e servindo de uma espécie de mentor quando o assunto se refere a lutas e conselhos. Outros personagens recorrentes: Professor Jan Colbert, um poderoso mago de 42 anos do elemento fogo, cujo alcançou o rank quadrado. Leciona na Academia de Magia de Tristem há 20 anos. Colbert demonstra um interesse especial nas tecnologias do mundo de Saito, formando uma amizade com o garoto e invejando o fato de haver menos guerras no nosso mundo moderno do que em Hawkgenia. Gishi Gramont. Gishi é um garoto loiro, colega de classe de Louise. Veio de uma família militar nobre. Possui uma afinidade com magia elemental de terra. Está sempre se metendo em encrencas por dar em cima de todas as alunas, enquanto diz amar apenas a uma chamada Montmorency. Gishi possui como familiar uma toupeira chamada Verdande. Kirche Augusta Frederica von Anhalt-Zerbst. As famílias de Kirche e de Louise são rivais há anos, então ela adora provocar Louise. Porém, ironicamente, isso também é o que dá motivação a Louise para invocar corretamente o seu familiar. De pele escura, longos cabelos ruivos e de peitos fartos, ela adora seduzir todos os homens ao seu redor, incluindo tentar seduzir a Saito, apesar dele ser um plebeu, apenas para provocar a Louise, sua contratante. Kirche é a melhor amiga de Tabitha e possui uma afinidade com o elemento fogo. Possui uma salamandra como seu familiar, e ela batizou de Flame. Tabitha é uma garota de cabelos azuis claros curtos. Está sempre lendo algum livro. Ela não parece gostar de falar muito, então permanece em silêncio a maior parte do tempo. Mas há rumores de que ela recebeu por conta própria o título de Chevalier em seu país, Gália. Ela possui uma poderosa afinidade com a magia do elemento vento, sendo considerada já uma maga de nível triângulo.
Ela usa um cajado gigante ao invés de uma pequena varinha. O resto de sua vida pessoal é um mistério, mesmo para sua melhor amiga Kirsch, e assim como sua melhor amiga, ela é uma colega de classe de Louise. Possui um raro familiar, um dragão rítmico de vento, Sylphid. Siesta, uma plebeia que trabalha na academia de magia de Tristane. Ela faz amizade rapidamente com Saito pelos dois serem plebeus. Siesta conta a Saito que é uma descendente de alguém que, assim como Saito, também veio do nosso mundo, e que o avô dela lhe ensinara algumas coisas sobre o nosso mundo. Então ambos têm algo em comum para conversarem. Montmorency Margarita Lefere de Montmorency. Montmorency é uma garota de loira de olhos azuis, colega de classe de Louise. Ela costuma ser gentil com todos, exceto quando ela pega o guiche atraindo no flagra. Nestes momentos ela demonstra sua fúria. Ela possui uma afinidade especial com magia elemental de água, e parece que a família tem uma certa ligação com os espíritos d'água. Possui um sapo laranja chamado Robin como seu familiar. Henrietta de Tristane, a princesa do reino de Tristane, filha da rainha regente Marianne, e também amiga de infância de Louise. Louise teve a honra de ser a dama de companhia da princesa. Henrietta considera Louise como sua irmã mais nova. Os conflitos da obra. A princípio, a obra parecerá apenas mais um romance com um protagonista que foi para outro mundo e possui um harém à sua volta. Porém, nada poderia ser mais distante da profundidade com que a política, a magia, a religião, a guerra e os relacionamentos entre os personagens se desenrola. O fato dos cenários parecerem a Europa do século XVII nos remete a intrigas similares às que se vê em livros como Os Três Mosqueteiros, do escritor francês Alexandre Dumas, que também se passam na mesma Europa do século XVII, cheia de aventuras e romances imprudentes, com a exceção que aqui temos a magia como um elemento narrativo e fantasioso. Em certo momento, a princesa de Tristane, cujo tem um relacionamento pessoal com a protagonista Louise, se vê forçada a participar de uma guerra para proteger o pequeno país de Tristane, assumindo o trono como a rainha Henrietta de Tristane. Louise, como uma nobre, tem seu forte orgulho e deseja participar na guerra. Saito a contraria, dizendo que ela é uma tola. Tendo conhecimento de nosso mundo moderno, ele já viu as duas grandes guerras mundiais em filmes e vídeos. Louise, que jamais presenciou o inferno que é uma verdadeira guerra, não tem noção do que significa o risco que ela estará correndo, pois ainda é trabalho de Saito protegê-la como seu leal familiar. Saito, a contragosto, é forçado a aceitar que não consegue mudar as escolhas de Louise, então ele fará o seu melhor para protegê-la, mesmo que para isso ele deva enfrentar risco de vida. Com o desenrolar da obra, o cenário deixa de ser a Academia de Magia para explorar a jornada dos nossos protagonistas pelo continente de Halkigenia, realizando missões perigosas em outros países a serviço da rainha e também para a sobrevivência, tanto pessoal quanto do reino de Tristane. Adaptações. A obra possui um anime com 4 temporadas. Devido a condições de tempo limitado por motivos de saúde do autor, o anime teve seu final apressado, não tendo a liberdade de adaptar inteiramente a obra que naquele momento ainda não estava finalizada, porém que incorporou as ideias que o autor gostaria de colocar no final de sua obra. Também possui um mangá que foi lançado no Brasil completo com 7 volumes pela editora New Pop. No entanto, é importante salientar: o mangá não adapta toda a light novel. São apenas alguns arcos. Eu não sei dizer até que arco da light novel o mangá adaptou. A editora prometeu trazer a light novel para o Brasil em português, mas considerando o tratamento que a light novel de Shakugan no Shana está recebendo da editora, não fazemos ideia de quando essa promessa será cumprida, o que pessoalmente me deixa bastante triste. Para que possamos concluir nosso 6º capítulo de introdução a light novels, digamos que a literatura é uma fonte de magia. O autor de Zero no Tsukaima, Noboru Yamaguchi Sensei,
infelizmente veio a falecer após publicar o 20º volume da obra, vítima de um câncer. Deixou suas anotações para que outros autores pudessem finalizar sua obra, com os planejados 22 volumes. De fato, Yamaguchi Sensei foi um verdadeiro mago que deixou sua magia para trás em todas as obras que escrevera. De acordo com o editor da MF Banco, que hoje publica obras como No Game No Life e ReZero Kara Hajimeru e Sekai Seikatsu. Foi graças ao Yamaguchi Sensei que a editora não faliu e hoje temos essas obras. Recitando a frase da Louise, a morte vem no final, não é? Até que esse momento chegue, faça o seu melhor para viver.